Quando a espionagem começou a se tornar mais sofisticada, um novo problema surgiu quase imediatamente. Informação descoberta é informação inútil se cair nas mãos erradas. Reis, generais e estrategistas perceberam que não bastava enviar mensagens rápidas ou secretas. Era preciso garantir que, mesmo interceptadas, essas mensagens não pudessem ser compreendidas. Assim nasceu uma das ferramentas mais importantes da história da espionagem: o código secreto. No início, as mensagens eram simples: ordens diretas, relatos de movimentações, pedidos de ajuda. Mas à medida que mensageiros eram capturados, cartas interceptadas e segredos vazados, ficou claro que a comunicação aberta era uma fraqueza fatal. A guerra da informação exigia uma nova camada de proteção. Não apenas esconder a mensagem, mas transformá-la em algo incompreensível para qualquer um que não tivesse a chave certa. Os primeiros códigos não eram complexos. Muitas vezes consistiam em palavras substituídas por outras, símbolos religiosos usados fora de contexto ou frases aparentemente banais que carregavam significados ocultos. Uma mensagem sobre colheitas podia, na verdade, indicar movimentos militares. Uma referência a um evento religioso podia sinalizar o início de um ataque. Apenas quem conhecia o contexto real conseguia entender. Essa linguagem dupla transformou a comunicação em um jogo de inteligência. Escrever passou a ser tão estratégico quanto lutar. Uma carta mal formulada podia entregar planos inteiros ao inimigo. Um símbolo mal usado podia levantar suspeitas. Por isso, escrever mensagens secretas tornou-se uma habilidade reservada a poucos. Com o tempo, surgiram sistemas mais elaborados. Letras começaram a ser substituídas por outras letras. Palavras eram reorganizadas. Textos eram escritos de trás para frente ou em padrões que só faziam sentido para quem conhecia a lógica interna. Esses métodos primitivos de criptografia eram simples, mas extremamente eficazes para a época. A importância dos códigos cresceu rapidamente porque eles permitiam algo revolucionário: coordenar ações à distância sem revelar intenções. Um rei podia comandar exércitos em regiões distantes. Um conspirador podia organizar uma rebelião sem nunca falar abertamente. A linguagem oculta ampliou o alcance do poder. Os códigos também criaram uma nova divisão dentro do mundo da espionagem. De um lado, aqueles que criavam e usavam códigos. Do outro, aqueles que tentavam quebrá-los. A guerra da informação deixou de ser apenas sobre coleta de dados e passou a ser sobre interpretação. Entender uma mensagem podia valer mais do que capturar uma cidade. Durante esse período, a escrita ganhou um valor quase mágico. Poucas pessoas sabiam ler e escrever, e menos ainda sabiam escrever de forma codificada. Isso transformou escribas, monges e intelectuais em peças-chave da espionagem. Muitos desses indivíduos serviam a governos sem jamais aparecer nos campos de batalha. A igreja, as cortes reais e as ordens militares passaram a usar códigos regularmente. Mensagens religiosas escondiam instruções políticas. Correspondências diplomáticas eram escritas em camadas de significado. O texto visível era apenas uma fachada. O verdadeiro conteúdo estava oculto. Esses códigos não serviam apenas para proteger informações. Eles também criavam confiança. Quem dominava o código fazia parte de um círculo restrito. Quem não dominava ficava de fora. A linguagem secreta se tornou uma forma de pertencimento e controle. Com o aumento do uso de códigos, surgiu também o medo constante da quebra. Nenhum código era considerado eterno. Governantes sabiam que, cedo ou tarde, o inimigo poderia decifrar mensagens. Isso levou à troca frequente de sistemas, chaves e padrões. A criptografia passou a evoluir em ritmo acelerado. A partir desse momento, a espionagem entrou em uma nova fase. Não bastava observar, não bastava vigiar. Era preciso pensar, decifrar, interpretar. A guerra passou a acontecer também no papel, na mente e na lógica. À medida que os códigos secretos
se tornavam parte essencial da espionagem, surgiu uma nova figura igualmente importante: o decifrador. Esses indivíduos raramente empunhavam armas ou lideravam exércitos, mas tinham o poder de mudar o rumo de guerras inteiras. Quebrar um código significava enxergar o que o inimigo acreditava estar escondido. Decifrar não era apenas uma questão técnica. Era um exercício profundo de psicologia e lógica. O decifrador precisava entender como o inimigo pensava, que idioma usava, que símbolos considerava importantes, que padrões mentais repetia. Muitas vezes, a fraqueza de um código não estava no método, mas no hábito humano. Governantes começaram a perceber que a criptografia nunca seria perfeita porque era criada por pessoas, e pessoas cometem erros. Palavras favoritas se repetiam. Estruturas gramaticais surgiam novamente. Expressões culturais escapavam. Esses detalhes, quando analisados com cuidado, revelavam a lógica por trás do código. Essa disputa silenciosa levou a uma escalada intelectual. Códigos ficavam mais complexos. Decifradores ficavam mais inteligentes. O simples ato de enviar uma mensagem passou a envolver múltiplas camadas de segurança. Às vezes, mensagens falsas eram enviadas de propósito para confundir decifradores inimigos. A desinformação tornou-se arma. Os códigos também passaram a influenciar a forma como decisões eram tomadas. Antes de agir, governantes esperavam confirmações decifradas. Um atraso na interpretação podia significar perder uma oportunidade ou cair em uma armadilha. A velocidade da decodificação passou a ser tão importante quanto a força militar. Nesse período, alguns reinos começaram a manter especialistas dedicados exclusivamente à análise de mensagens inimigas. Esses grupos trabalhavam em segredo absoluto. Seus sucessos raramente eram divulgados, pois revelar que um código havia sido quebrado significava perder a vantagem. O silêncio era essencial. A existência desses decifradores criou um paradoxo. Quanto mais um código era usado com sucesso, maior a chance de ser quebrado. Quanto menos era usado, menos útil se tornava. A criptografia passou a ser uma corrida contra o tempo. Essa lógica moldou profundamente a espionagem moderna. O conceito de inteligência deixou de ser apenas coleta de informações e passou a ser processamento. Dados brutos não valiam nada sem interpretação. A mente tornou-se o principal campo de batalha. Com o avanço da criptografia, a espionagem deixou definitivamente de ser apenas uma atividade ligada ao espaço físico e entrou em um território muito mais abstrato e perigoso. O verdadeiro confronto já não acontecia somente em estradas, castelos ou campos de batalha, mas em símbolos, padrões mentais e sequências aparentemente sem sentido. A guerra da informação passou a existir em um nível invisível, onde a vitória dependia da capacidade de esconder significados e revelar verdades no momento exato. Esse novo cenário transformou profundamente a forma como o poder era exercido. Estados, reinos e instituições começaram a compreender que a informação não precisava ser roubada fisicamente para ser controlada. Bastava torná-la ilegível para qualquer pessoa que não possuísse o conhecimento adequado. O segredo deixou de ser apenas o conteúdo da mensagem e passou a ser o método pelo qual ela era escrita. Os códigos começaram a se espalhar para além dos campos de batalha. Diplomas, acordos comerciais, negociações diplomáticas e decisões políticas internas passaram a ser comunicados de forma cifrada. Mesmo em tempos de paz, governantes agiam como se estivessem permanentemente sob ameaça. A confiança direta começou a desaparecer. Toda a comunicação passou a ser tratada como potencialmente vulnerável. Esse estado constante de desconfiança marcou uma ruptura psicológica importante. Pela primeira vez, o poder passou a assumir que o inimigo podia estar em qualquer lugar, inclusive dentro do próprio Estado. Não era mais possível diferenciar claramente guerra e paz. A espionagem e a criptografia transformaram o mundo em um ambiente de vigilância contínua. À medida que os códigos se tornavam mais comuns,
surgiu a necessidade de padronização. Não era mais aceitável que cada general, diplomata ou conselheiro criasse seu próprio sistema secreto. Isso aumentava o risco de erros, confusão e vazamentos. Estados começaram a desenvolver métodos oficiais de criptografia, controlados por círculos extremamente restritos. O acesso a esses códigos passou a ser considerado um privilégio político. Esse processo marcou o início da institucionalização da criptografia. O segredo deixou de ser pessoal e passou a ser estatal. Chaves eram distribuídas com cuidado extremo. A perda ou vazamento de um código passou a ser vista como traição máxima. Em alguns casos, punições eram aplicadas não apenas por vazamento real, mas pela simples suspeita de comprometimento. Ao mesmo tempo, esse ambiente criou uma corrida intelectual sem precedentes. Nenhum código era considerado eterno. Governantes sabiam que, cedo ou tarde, alguém tentaria decifrá-lo. Isso gerou uma necessidade constante de inovação. Códigos antigos eram abandonados mesmo sem terem sido quebrados, apenas por precaução. Novos sistemas surgiam em ciclos cada vez mais curtos. Essa dinâmica acelerou o desenvolvimento da espionagem como disciplina intelectual. A informação passou a ser tratada como algo vivo, instável e mutável. O que era seguro hoje poderia ser perigoso amanhã. A vantagem não estava apenas em possuir informação, mas em controlar o tempo em que ela permanecia secreta. O medo da decifração também transformou a maneira como mensagens eram escritas. Comunicadores passaram a usar múltiplas camadas de proteção. Um texto podia conter uma mensagem falsa para distrair o leitor, enquanto o verdadeiro conteúdo estava escondido em padrões sutis, como a posição de palavras, repetições específicas ou símbolos aparentemente decorativos. O conteúdo visível tornou-se apenas uma fachada. Esse tipo de escrita exigia mentes altamente treinadas. A espionagem passou a depender cada vez mais de indivíduos capazes de pensar de forma abstrata, lógica e criativa. Não bastava ser leal. Era preciso ser inteligente. A mente tornou-se a principal arma do Estado. Com isso, surgiu uma nova elite silenciosa dentro das estruturas de poder. Pessoas que raramente apareciam em registros oficiais, mas que decidiam o destino de guerras inteiras. Decifradores, criptógrafos e analistas começaram a ocupar posições estratégicas. Seus erros eram fatais. Seus acertos, invisíveis. Esses especialistas trabalhavam em isolamento extremo. Seus sucessos não podiam ser divulgados, pois revelar que um código havia sido quebrado significava alertar o inimigo. Muitas vezes, decisões políticas e militares eram tomadas com base em informações decifradas, enquanto o inimigo acreditava que seus segredos permaneciam seguros. Essa assimetria informacional tornou-se uma das maiores vantagens estratégicas da história. Ao mesmo tempo, a criptografia introduziu um novo tipo de paranoia. Governantes começaram a questionar se suas próprias mensagens estavam realmente seguras. A possibilidade de que o inimigo estivesse lendo comunicações secretas sem ser detectado criou um medo constante. Essa incerteza influenciava decisões, atrasava ações e, em alguns casos, levava a erros estratégicos graves. A espionagem passou a operar em dois níveis simultâneos. No nível externo, tentava decifrar mensagens inimigas. No nível interno, tentava garantir que seus próprios códigos não haviam sido comprometidos. Esse duplo esforço exigia recursos, tempo e disciplina. Estados que falharam nesse equilíbrio pagaram caro. Esse período marcou uma transformação definitiva. A espionagem deixou de ser apenas uma atividade auxiliar da guerra e passou a ser uma ciência em si mesma. Uma ciência baseada em lógica, linguagem, estatística primitiva e compreensão profunda do comportamento humano. A guerra da informação passou a ser travada antes, durante e depois dos conflitos armados. O poder começou a depender menos da força visível e mais da capacidade de controlar fluxos invisíveis de conhecimento. A vitória passou a ser definida
não apenas pelo território conquistado, mas pela informação negada ao inimigo. Um exército bem informado podia vencer batalhas mesmo em desvantagem numérica. Um exército mal informado estava condenado, mesmo com superioridade militar. É nesse ponto que a espionagem começa a assumir sua forma moderna. A lógica que nasceu com códigos rudimentares e mensagens cifradas evoluiria, séculos depois, para sistemas complexos de criptografia matemática, redes globais de inteligência e guerras travadas inteiramente no campo da informação. Mas o princípio fundamental permanece o mesmo até hoje. Quem controla o significado, controla o poder. Não é a mensagem que importa, mas quem consegue compreendê-la. Não é o segredo que define a vitória, mas o tempo durante o qual ele permanece oculto. Este bloco encerra o episódio mostrando que a criptografia não foi apenas uma ferramenta técnica, mas uma revolução silenciosa na forma como o mundo passou a funcionar. A partir daqui, a história da espionagem nunca mais seria a mesma.